Fala galera, vamos começar aí, vamos voltar aos nossos estudos, dar continuidade ao que a gente já estava falando na aula passada, correto? Então vamos lá, vamos cair dentro aqui comigo, olha. Dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará e dá outras providências, é óbvio, é o que a gente está estudando até então. Galera, você que está tentando aí o concurso para a Polícia Militar do Ceará, tem que ter bastante atenção, tem que se ligar nessa literalidade de lei, tem que ficar aqui, ó, atento às nossas aulas, que eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova, então vamos dar continuidade, olha só. Lá no artigo 206, ele diz o seguinte, ele fala a respeito do extravio do militar, a consequência, ó. O extravio do militar estadual da ativa acarreta a interrupção do serviço militar estadual com consequente afastamento temporário do serviço ativo a partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado extraviado. Não tenho o que explicar em cima disso, vamos dar continuidade. Desligamento, qual seria o prazo? O desligamento do serviço ativo será feito 6 meses após a agregação por motivo de extravio. Então, a partir do momento que ele foi considerado extraviado, contando-se o período de 6 meses, ele vai ter o seu desligamento. Perfeito? Agora, ó, situações equiparáveis ao falecimento. Como funciona isso daí? Parágrafo 2º. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou o desaparecimento do militar estadual da ativa será considerado como falecimento para fins deste estatuto, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se deem por encerradas as providências de salvamento, ou seja, a gente já viu aí diversas vezes aviões desaparecendo, né, caindo no oceano, enfim, qualquer situação catastrófica, cataclísmica relacionada ao desaparecimento, ao extravio daquele militar, vai ser considerado, vai ser dado o mesmo tratamento como se ele estivesse o quê? Falecido. Perfeito? Vamos lá. 207. O reaparecimento do militar estadual extraviado ou desaparecido, já desligado do serviço ativo, resulta em sua reinclusão e nova agregação, enquanto se apura as causas que deram a origem ao seu afastamento. O militar estadual reaparecido será submetido ao Conselho de Justificação, a Conselho de Disciplina ou a processo administrativo disciplinar. Galera, olha só, ele foi extraviado, né? O que acontece? Vai ter que ser apurado, ele reapareceu. Eu tenho que apurar quais foram as causas, quais foram os motivos que levaram ele a desaparecer. Por quê? Já pensou? Por exemplo, você, militar, está lá trabalhando bonitinho e de repente você estava lá no teu sítio, na tua fazenda, você não sabia da existência de um antigo poço, caiu dentro daquele poço e ficou lá dentro por, sei lá, alguns meses, né? Vamos dar uns exemplos muito loucos, entendeu? Vai ser desligado? Vai. Correto? Beleza? Agora, quando você reaparecer, você vai prestar esclarecimento sobre tudo aquilo ali. A gente já viu, né? Passa direto aí na Discovery, nesses canais aí de TV a cabo. Por exemplo, o cara foi pescar, acabou a gasolina do barco, ficou à deriva por 9 meses. Isso daqui se enquadra? Se enquadra. Então tem que tomar cuidado com relação a isso, ok? Vamos lá. Direitos relativos à pensão dos beneficiários do desaparecido ou extraviado. Como funciona? Na condição de extraviado ou de desaparecido, como funciona aqueles dependentes, né? Aqueles beneficiários do extraviado. Ó. 208. Lei específica de iniciativa privativa do governador do Estado estabelecerá os direitos relativos à pensão destinadas a amparar os beneficiários do militar estadual desaparecido ou extraviado. Então a gente vai ter o quê? Uma lei estadual específica que vai cuidar especificamente desse caso. Perfeito? Ela não está aqui dentro, então a gente já sabe que tem uma lei específica para tratar disso daí. Capítulo 3. Do tempo de serviço e ou contribuição. Tempo de serviço, início da contagem. Artigo 209. Os militares estaduais começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará a partir da data de sua inclusão no posto ou na graduação. A partir do momento que ele foi incluído naquele posto ou graduação, eu começo a contar o quê? O tempo de serviço. É o início da contagem. Vamos lá.
Considera-se como data de inclusão para fins deste artigo: 1. A data do ato em que o militar estadual é considerado incluído em organização militar estadual. 2. A data de matrícula em órgão de formação de militares estaduais. 3. A data da apresentação pronto para o serviço no caso de nomeação. Foi? Tempo de contribuição, destinação entre não militar e militar estadual. Vamos lá. Artigo 210. Na apuração do tempo de contribuição do militar estadual, será feita a distinção entre tempo de contribuição militar e estadual, tempo de contribuição não militar, ou seja, aquele que tem a condição de militar e o que não tem a condição de militar. Tempo computável como de contribuição militar. Será computado como tempo de contribuição militar, aqui ó, vem comigo, todo o período que contribuiu como militar, podendo ser contínuo ou intercalado. Perfeito? Como assim, Geraldo? Às vezes ele fez uma prova, passou num concurso para a praça, se desligou, tempos depois fez para o oficial e passou, ou então ele saiu do bombeiro militar e foi para a polícia militar e vice-versa. Perfeito? Foi? Vamos lá. 2. O período de serviço ativo das Forças Armadas. Se você prestou algum tipo de serviço às Forças Armadas, você leva isso com você? Leva, é o que está dizendo aqui, ó, o inciso 2. O tempo de contribuição relativo a outra corporação militar. Suponhamos que você tivesse sido militar em um outro estado, correto? Em uma outra corporação militar, ou você era do bombeiro militar, enfim, ou das Forças Armadas, isso daqui é o que quer dizer. 4. O tempo passado pelo militar estadual na reserva remunerada que for convocado para o exercício de funções militares na forma do artigo 185, ou seja, ele está na reserva remunerada e foi convocado para poder prestar serviços novamente. Eu conto esse tempo da reserva remunerada como tempo de serviço? Conto. Licença especial e férias não usufruídas, contadas em dobro até 15 de dezembro de 98. Tem que tomar um cuidado muito grande, ok? Porque na Constituição Federal, lá, que eu já até dei a dica para vocês, que vocês têm que dar uma lidinha do artigo 37 ao 41. Isso aí está lá no parágrafo 10, salvo engano, do artigo 40, salvo engano. Ele fala o seguinte, que é vedado a contagem do tempo de serviço fictícia para efeitos de aposentadoria. Então, olha só, o que é uma contagem fictícia? Diversos estatutos aí pelo Brasil afora, ele diz o seguinte, olha, se você tem férias não gozadas, você conta aquele período de férias em dobro, quando for se aposentar, ou seja, você tinha 2 férias para gozar, que dá o total de 60 dias. Você vai se aposentar, aqueles 60 conta em dobro, vai contar 120, correto? Não é assim que funciona. Porque também tem alguns tipos de licença, por exemplo, lá no estado do Rio de Janeiro, tem a tal da licença prêmio para os servidores do Rio de Janeiro, que ela é de 3 meses. Aí o servidor tem 2 licenças prêmios para gozar, tem o quê? 6 meses. Peraí, falta 1 ano para ele se aposentar e ele não gozou aquela licença prêmio, eu conto ela em dobro. Ou seja, acabou, completei 1 ano. Está vendo que ele completou 1 ano sem ter trabalhado aquele ano? Isso daí é uma contagem de tempo fictícia. Isso é vedado pela Constituição Federal, correto? Tempo computável como de contribuição não militar. Será computado como tempo de contribuição não militar o tempo de contribuição para o regime geral de previdência social, que é o RGPS. Ou seja, o tempo que você contribuía aqui fora, correto? Você já tem um trabalho de carteira assinada, você tem uma certa contribuição para o regime geral de previdência social. Esse tempo vai ser levado em consideração? Vai. O tempo de contribuição para os regimes próprios de previdência social, que é o RPPS. O que é isso? RGPS. Você trabalha numa empresa privada aqui fora. Você contribui para o RGPS. Você já é servidor público. Suponhamos que você seja do TJ do Ceará, técnico. Aí você quer fazer prova para a Polícia Militar. O tempo que você estava lá no TJ, você contribuía, mas não para o RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Você contribuía para o RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social. Perfeito? Desde que não seja na qualidade de militar. Esse exemplo que eu dei. Por exemplo, você estava lá no TJ, você contribuía, correto? Esse é um tempo que vai ser computado? Sim, é o que fala no inciso 2. Foi? Vem para cá. Tempo de contribuição, forma de apuração. O tempo de contribuição a que alude o caput desse artigo será apurado em anos, meses e dias, sendo o ano igual a 365 dias e o mês computados como se fossem
30 dias. Perfeito? Ele vai pegar todo aquele tempo de contribuição e apura nessa forma aqui, tá? Cálculo do benefício previdenciário. Conversão em dias. Para o cálculo de qualquer benefício previdenciário, depois de apurado o tempo de contribuição, este será convertido em dias, vedada qualquer forma de arredondamento. Foi? Cálculo da proporcionalidade dos proventos segundo a contribuição. A proporcionalidade dos proventos com base no tempo de contribuição é a fração cujo numerador corresponde ao total de dias de contribuição e o denominador, o tempo de dias necessários à respectiva inatividade com proventos integrais, ou seja, 30 anos, que correspondem a 10.950 dias. Perfeito? Tranquilo? Infelizmente não tenho que explicar, é só decorar isso daqui, ok? Literalidade de lei. Tempo de contribuição, forma de cômputo. O tempo de contribuição será computado à vista de certidões passadas com base em folha de pagamento. O que é isso? Como você vai comprovar o seu tempo de contribuição? Você vai lá naquele órgão e vai extrair todas as certidões. Seja no órgão que você está e você cumpriu todo o seu tempo dentro dele, ou se você está levando de algum outro lugar. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei para vocês do cara que trabalhou no TJ, e ele saiu do TJ e foi ser um militar do estado do Ceará. Então, você vai pegar as certidões e você vai averbar aquele tempo de serviço seu, correto? Para levar o quê? A conta, para poder que seja computado esse tempo de contribuição, tá? Equivalência entre tempo de serviço e tempo de contribuição. O tempo de serviço considerado até 15 de dezembro de 98 para efeito de inatividade será contado como tempo de contribuição, é o que diz o nosso estatuto. Foi? Tempos não computáveis. O que eu não vou computar? Olha só, não é computável para efeito algum o tempo, passado em licença para trato de interesse particular, que é aquela licença que o servidor tira para cuidar dos interesses particulares dele, que não é remunerado, ele vai cuidar da vida dele. Eu não conto para nada aquele tempo que ele está licenciado. 2. Passado como desertor. Ele foi um desertor, eu não conto aquele tempo que foi dado como deserção, como a gente já aprendeu aqui no Estatuto, que em alguns casos o afastamento do servidor será tido como deserção. Esse tempo eu não conto para efeito algum. Decorrido em cumprimento de pena de suspensão de exercício do posto, graduação, cargo ou função, por sentença passada em julgado. Ou seja, o tempo em que ele ficou suspenso. Ficou um mês, ficou 30 dias, ficou 25 dias, 20, 10, 15, enfim. O tempo que ele ficou suspenso, eu não conto para efeito algum, até porque suspensão é penalidade e só pode ser aplicada através de quê? De um processo administrativo disciplinar que tenha lhe sido assegurado contraditória e ampla defesa. Correto? Perfeito? E durante esse tempo de suspensão ele não recebe nada, correto? Fica em casa, mas não recebe nada. Tempo em que o militar se afasta em decorrência de acidente, qual é a forma de cômputo? Vamos lá. Olha o artigo 211, o que fala? O tempo que o militar estadual vier a passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos em acidente, aqui, ó, sublinha essa parte aqui, ó, quando em serviço, ou mesmo quando de folga, aqui, ó, em razão da preservação da ordem pública, de proteção do patrimônio da pessoa, visando a sua incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade, bem como em razão de moléstia adquirida no exercício de qualquer função militar e estadual, será computado como se estivesse no exercício efetivo daquelas funções. O que é isso? Você militar, você vai ter teu dia de folga. Aí, óbvio, né? Você está lá no teu dia de folga, suponhamos que você vai dar um passeio à praia com a sua família. E você está com a sua arma na cintura. Você está lá na praia, está indo para a praia com a sua família, você percebe que está tendo um assalto. E você, que é um policial 24 horas por dia, você, a fim de salvaguardar os interesses, os anseios daquele terceiro que está sendo afetado, que está sendo lesado, o que você faz? Você puxa a sua arma e, de pronto emprego, você intervém naquela situação. Há uma troca de tiros, você é ferido e você vai ficar em casa por conta daquilo, enfim.
Peraí, você estava em serviço? Tecnicamente não estava em serviço, mas você estava de folga, porém preservando a ordem pública, a proteção do patrimônio, a pessoa, enfim, é tido como que se você estivesse de serviço. Perfeito? Tranquilo? Tempo de serviço em operações de guerra, regulamentação. O tempo de serviço passado pelo militar estadual no exercício de atividades decorrentes ou dependentes de operações de guerra será regulado em legislação específica. Correto? É óbvio, ele nem trouxe nada no estatuto, porque a gente sabe que o Brasil é um país pacífico, não fica metendo a cabeça aí, entrando em guerra, principalmente as as guerras que não são nossas. Então, isso daqui vai ser regulado através de uma legislação específica, não fala nada aqui dentro do teu estatuto, perfeito? Aqui, ó, data limite para a contagem dos anos de contribuição para a passagem à inatividade. A data limite estabelecida para a final da contagem dos anos de contribuição para fins de passagem para a inatividade será o término do período de 90 dias posterior ao requerimento, no caso de reserva remunerada, a pedido, ou a data da configuração das condições de implementação, no caso de reserva remunerada, ex officio ou reforma. Gente, só decorar esse período de 90 dias. Lembrando que quando ele fala ex officio, é porque o cara não pediu, a administração atuou de pronto, foi ex officio, foi a própria administração que providenciou aquilo ali, perfeito? Não houve nenhuma provocação por parte daquele servidor, ok? Superposição de tempos. Na contagem do tempo de contribuição, não poderá ser computada qualquer superposição de dois tempos de qualquer natureza. O que seria isso? Suponhamos que você tenha uma acumulação de cargos, né? É lógico que a gente está trabalhando o militar e a gente tem uma série de divergências em cima disso quando se trata de acumulações, porque constitucionalmente falando, né, lá na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 16, eu tenho 2 de profissionais da saúde, 1 de técnico científico com o professor, 2 cargos de professores. No artigo 38, inciso 3º, ele fala num cargo eletivo com um efetivo, perfeito? E a gente sabe que dentro da Constituição ele ainda fala do magistrado, do membro do Ministério Público e do Tribunal de Contas, com o quê? Com o cargo de magistério, com o cargo de professor, correto? Agora, pensa você, militar, vamos dar um exemplo, você é militar e você estava trabalhando no teu serviço militar com compatibilidade de horários e você, enfim, em alguma possibilidade, trabalhava em 2 cargos ao mesmo tempo. Teve algum tipo de acumulação? Eu falo isso para vocês porque, dá um exemplo, no estado do Rio de Janeiro, tem um posicionamento da Secretaria de Planejamento dizendo o seguinte, que poderia sim ministrar aulas. Por exemplo, você tem um militar e ele dá aula num colégio público, perfeito? E por isso que eu estou falando isso para vocês. Se tiver alguma possibilidade dessa, de algum regramento, ele está falando aqui ó, que eu não tenho o quê? Superposição de qualquer natureza. Eu não tenho 5 anos nesse, eu vou pegar o quê? Vou ter 10? Não, não vou ter nada disso. Ok? Vamos lá, continuando aqui com vocês. Disposições finais e transitórias. Sindicalização e greve. Proibição. Ao militar estadual são proibidas a sindicalização e a greve. Isso daí, até a própria Constituição Federal, ela já fala a respeito disso, que o militar ele não pode se sindicalizar, correto? E o militar não pode fazer greve. Primeiro vamos falar da sindicalização. Se você parar para perceber, você tem o sindicato dos policiais federais, você tem sindicatos de policiais civis, mas você não tem o sindicato de policiais militares, dos bombeiros militares. Você tem o quê? Associação. Reparem isso. Se você tem algum parente militar, algum amigo, enfim, você vai ver que eu tenho uma associação. Correto? Ele pode se associar. Ele não pode o quê? Se sindicalizar. Outra coisa que é muito importante, diz respeito à greve. Correto? O militar, ele não pode fazer greve. Correto? Dou um exemplo claro para vocês, que foi muito nítido, né, a todo o Brasil, quando os bombeiros do estado do Rio de Janeiro, eles entraram em greve, que mais de 522 bombeiros, eles foram presos, enfim, eles entraram em greve. Pode fazer greve? Não pode. É lógico que eu não vou entrar no mérito da questão, mas do que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Porém,
Não pode entrar em greve, caiu na tua prova, pode se sindicalizar? Não. Pode fazer greve? Não pode. Ok? Vem comigo. Participação em associações não sindicais ou político-partidárias. O militar estadual poderá fazer parte de associações, como eu já havia falado para vocês aqui agora, sem qualquer natureza sindical ou político-partidária, desde que não haja prejuízo do exercício do respectivo cargo ou função militar que ocupe na ativa, salvo aqueles que estejam amparados lá pelo 169, combinado com o artigo 176 da Constituição do Estado do Ceará. Olha só, então, peraí. Eu posso participar de uma associação? Posso. Desde que ela não tenha natureza sindical e desde que não haja prejuízo para o exercício do meu cargo, perfeito? Então eu posso ter uma associação? Posso, desde que não tenha prejuízo para o cargo e não tenha o quê? Aquelas características de sindicato, aquela sindicalização. Estamos juntos? Vamos lá. Parágrafo 2º. O militar estadual poderá fazer parte de associações sem qualquer natureza sindical ou político-partidária, desde que não haja prejuízo para o exercício do respectivo cargo ou função militar que ocupe na ativa. Perfeito? Dispensa de funções para dirigente máximo de associações. O militar estadual da ativa, quando investido em cargo ou função singular de dirigente máximo de associação que congregue o maior número de oficiais, de subtenentes e sargentos ou de cabos e soldados, distintamente considerados e pré-definidos por eleições internas, poderá ficar dispensado de suas funções para dedicar-se à direção da entidade. Olha só, o que ele quer dizer com isso aqui? Ele está dizendo o seguinte, ele fala do dirigente máximo, o manda-chuva daquela associação, desde que seja através de um quê? De um corpo, de quê? Um corpo considerável de participantes, perfeito? E tem que ser o quê? Através de eleições. Ele foi eleito para aquilo ali, ele poderá, não quer dizer que ele poderá ficar afastado para poder trabalhar a organização daquela associação, perfeito? Vamos lá. Dispensa de funções. Representantes das associações, limite de membros. A garantia prevista no parágrafo anterior, ou seja, aquela que eu falei para você do dirigente máximo, além do cargo singular de dirigente máximo, alcança um representante por cada 2.000 militares estaduais que congregue, não podendo ultrapassar a 3 membros além do dirigente máximo. Então, vamos lá. Então, eu posso ter um dirigente máximo. O que ele quer dizer aqui? Ó? Eu tenho um dirigente máximo, eu tenho um militar afastado. E eu posso, o quê? A cada 2.000 integrantes, eu tenho o quê? Um militar. A cada 2.000, eu tenho um militar. Lembrando que eu posso ter até 3, sem contar o dirigente máximo, perfeito? E é o quê? É o máximo. Aqui, ó, o máximo são o quê? 3, perfeito? É o que ele diz que esse artigo, tá bom? Olha só, vamos lá ler. Olha o que ele diz. Ele diz aqui, ó, a garantia prevista no parágrafo anterior, além do cargo, aqui ó, além do cargo singular de dirigente máximo, ou seja, o do dirigente máximo já está garantido, alcança um representante por cada 2.000 militares estaduais que congregue, não podendo ultrapassar 3 membros. Então, a cada 2.000, que eu falei, além do dirigente máximo, a cada 2.000 eu tenho um militar, a cada 2.000 eu tenho um militar, a cada 2.000 eu tenho um militar, desde que não ultrapasse o número máximo de 3. Perfeito? Então, eu vou apagar agora, tu aperta o pause aí no seu vídeo. Exceção das dispensas das funções. O disposto nos parágrafos 3º e 4º, em nenhuma hipótese se aplicará à entidade cuja direção máxima seja exercida por órgão colegiado. Ou seja, se tiver um órgão colegiado, eu não aplico essas disposições. Tá? Proibição de filiação de militar da ativa a partido político. Artigo 216. O militar estadual, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. Perfeito? Ah, Geraldo, então como funciona o militar que quer se candidatar? Aí vão ter quesitos constitucionais que vão ser tratados lá dentro da Constituição Federal, entendeu? Que ele vai competir como se tivesse na qualidade de não estar filiado a partido nenhum.
E a partir do momento que ele foi eleito, opa, peraí, aí ele vai lá, se filia, se desliga do serviço militar nos moldes que a Constituição Federal determinar. Perfeito? Vamos lá. Serviço militar, regime de tempo e compensação. Os militares estaduais são submetidos a regime de tempo integral de serviço, inerente à natureza da atividade militar estadual, inteiramente devotadas às finalidades e missões fundamentais das corporações militares estaduais, sendo compensados através de sua remuneração normal. Perfeito? Então ele vai ter a sua remuneração, não há o que a gente falar em cima disso daqui. Escala de serviço e folga. Em períodos de normalidade da vida social, em que não haja necessidade específica de atuação dos militares em missões de mais demoradas duração e de mais denso emprego, os militares estaduais observarão a escala normal de serviço, alternada com períodos de... Vamos lá. Aqui, ó. Só um minutinho, gente, por gentileza. O que acontece? Ele fala aqui, ó, em períodos de normalidade. Se eu tiver um período que não é uma normalidade, vamos pensar aqui uma situação? Vamos lá. Olimpíadas, Copa do Mundo. Aquilo ali é uma normalidade? Não. Aquilo ali foge um pouco da normalidade. Eu posso ter algum tipo de alteração na escala de trabalho? Posso. Aquilo ali pode vir a influir? Pode. Entendeu? Tranquilo? Agora, fora isso, ele vai ter a tua escala de trabalho normal lá, ok? Vamos lá. Parágrafo 2º. No interesse da otimização da segurança pública e defesa social do Estado, em períodos de normalidade, conforme definido no parágrafo anterior, lei específica poderá estabelecer critérios, limites e condições para a utilização, a título de reforço para o serviço operacional, dos efetivos disponíveis nas corporações militares, mediante a adesão voluntária do militar estadual, que faça a opção de participar de escala de serviço durante parte do período de sua folga. Galera, vou dar um exemplo para vocês na prática, ok? Lá no estado do Rio de Janeiro, existe o chamado RAIS, que é o regime adicional de serviço. O que significa isso? Por exemplo, você militar, você trabalhou um dia, né? Trabalhou 24 horas, você vai ter seus 3 dias em casa. Isso é só um exemplo que eu estou dando, porque isso daí vai depender de cada localidade, enfim. Trabalhei um dia, fiquei 3 dias em casa. Aqueles 3 dias que eu estou em casa é a minha folga. Mas eu posso trabalhar na minha folga? Posso. Desde que seja de forma voluntária. Ele deixa claro aqui que é de forma voluntária. Tomem cuidado, porque ele pode botar que é de forma compulsória. Não é. De forma voluntária. Você optou por aquele regime de serviço adicional. Então, peraí, como vai ser isso daí? Eu vou receber a mais por isso. Entendeu? O servidor recebe a mais por isso. Entende o que eu estou falando? Então, é de forma voluntária que ele está falando. Olha só, no interesse da otimização da segurança. Não sei se vocês já analisaram, né? Eu dou esse exemplo por quê? Porque o Rio de Janeiro ele é muito falado nos noticiários a título de segurança pública. E falam, né, que a segurança pública do Rio de Janeiro ela teve um declínio muito grande. Por quê? O Estado ficou mal das pernas, ele passou a não ter grana para poder bancar esse regime adicional de serviço. A partir desse momento que ele não teve grana para bancar esse regime adicional de serviço, o que acontece? O policial não vai trabalhar, porque ele sabe que não vai receber. Ele não pede para fazer aquele regime adicional de serviço. O que acontece? Menos policiais na rua. Por quê? O policial não vai abrir mão da sua folga para ir trabalhar de graça. O que acontece? Eu tenho menos policiais na rua, eu tenho um aumento considerável da criminalidade. Perfeito? Então, isso daqui influencia, isso daqui vai ter um impacto muito forte na política de segurança do Estado. Muito forte. A gente sabe que nós não temos a quantidade de militares suficientes, o que seria ideal no estado do Ceará. A gente não tem os militares que seriam o número ideal. Então, como eu faço? Eu organizo o quê? A escala de trabalho e tem aqui, durante as folgas, a gente marca a hora extra. Então, seria como se eu tivesse o quê? Um homem a mais ali. E é óbvio que o servidor vai estar recebendo por aquilo ali. Perfeito? Então, tem um impacto direto nisso daí. Perfeito? Vamos lá, contigo. Ao militar estadual que fizer
a opção de que trata o parágrafo anterior e que efetivamente participe do serviço para o qual foi escalado, a lei deverá assegurar como retribuição vantagem pecuniária eventual, compensatória e específica não incorporável à remuneração normal. Então vamos lá, vamos falar em cima de algumas palavrinhas que tem aqui dentro, tá? Primeiro, o militar estadual que fizer a opção, ou seja, ele não vai ser obrigado, né? Embora a gente saiba que existam alguns serviços que são determinados, são compulsórios, ainda que o servidor não queira fazer, mas aqui a gente vai em cima do texto do estatuto. Ele faz a opção, eu quero fazer, na minha folga eu quero ter esse trabalho extra, beleza, show de bola. Aqui ele foi escalado para aquele serviço extra que ele mesmo se voluntariou, ele teve aquela opção. A lei deverá assegurar como retribuição vantagem pecuniária, ou seja, ele vai ganhar um dinheiro por aquilo ali, porque a gente sabe que é vedado o serviço gratuito dentro da administração pública, correto? Segundo passo, nós temos que saber e lembrar que isso daqui é eventual. Isso daqui não pode ter o quê? Não pode ser direto, correto? Isso é eventual. Não pode ser isso todo dia, sempre, todo dia ele vai lá trabalhar? Não, até porque vai ser determinado um limite máximo de horas extras que ele vai fazer, entendeu? Eventual. E aqui, ó, compensatória. Tu trabalhou, eu te compenso financeiramente por conta disso. E ela vai ser, essa compensação financeira, ela vai ser específica daquilo ali. Quando vier seu contra-cheque, quando você entrar lá no sistema, lá online, vira o seu contra-cheque, vai estar lá do serviço, né, adicional que você fez, X reais. Tem que ser especificado aqui, ó, não incorporável à remuneração normal. Isso aqui está claro por quê? Porque é eventual. Não fez no mês que vem, não ganha. Não fez, não ganha. Fez, ganha. Por quê? Não incorporável, porque já pensou, o servidor sempre que pode ele está fazendo, aí ele se aposenta, aquilo ali vai incorporar na remuneração, vai influir no cálculo de aposentadoria? Negativo, não é assim que funciona, ok? Galera, vamos fazer o seguinte, no nosso novo molde aqui no LAC Concursos, a gente para em exatos 30 minutinhos, você vai lá, toma água e volta rapidinho, a gente continua a aula. Lembrando a vocês que eu te peço para que ao final de cada aula você vá lá, clica, classifique a aula, se a aula está boa, se a aula está ruim, se está legal, se não está. Por quê? Nós da LAC Concursos, nós queremos saber a sua opinião, porque cada vez mais a gente vai estar melhorando nossos serviços para fazer o nosso maior objetivo, que é a sua aprovação. E eu tenho certeza que ela vai chegar, conte sempre comigo. Ó, beijo do titio Geraldo Neto, até a próxima aula, tá bom, galera? Tchau, tchau. Clique lá.